Vamos ver se confirma. Você está gravando, aparece para vocês aí também. Avisa a todos que estão sendo gravados, ok? Só falando bem da faculdade. Vamos lá. A aula de hoje é justamente, né, uma atividade que nós fizemos lá na faculdade, ou no estacionamento, aquele estacionamento do lado, outro grupo fez na quadra e outro grupo fez ali na praça de alimentação, né? Cada grupo pegou o seu teodolito, foi para a área lá, nós demos a orientação com o teodolito, cada um fez seu trabalho. É lógico, mandava, Francisco, dá para você vir aqui tirar uma dúvida? Não tem problema, eu ia, né? Mas chega uma hora que não tem mais dúvida, pessoal, né? Não tem, é uma coisa, vamos dizer, tem que ser feito com muito carinho, né? E ela é meio repetitiva, né? Para determinado procedimento, processo que se adota. Vários grupos fizeram o trabalho, né? E daí nós calculamos o erro da BNT e apenas, né, dentro desse levantamento planimétrico que nós fizemos lá, apenas um grupo ficou fora das normas ABNT. O resto, tudo caiu dentro, ficou dentro dos valores definidos pela norma ABNT. Foi muito legal mesmo, né? Tirou esse medo do teodolito, o pessoal ficou muito bem à vontade, tomaram conta direitinho do equipamento, não teve problema nenhum. Vamos ver se ainda, quando a gente voltar, vai ter as aulas de laboratório, vamos fazer um trabalho semelhante também. Tá? Então, vamos lá. A nossa unidade hoje é a 3.2, né? Que é o levantamento planimétrico. Né? Aqui é exatamente todo o processo que nós usamos lá com o pessoal lá na escola. Aqui nós vamos calcular, fazer o levantamento no campo, né? Tirando distâncias e ângulos, transformando em azimutes, né? Depois calculando o erro tanto angular quanto o erro de distância, né? Porque nós, pelo teodolito, a gente tira ângulos e distâncias, né? E nós fizemos as duas medições lá e deu tudo certinho, beleza. Os alunos passaram. Então vamos lá, né? Tratar um pouquinho de teoria, né? Sempre tem que ter, né? Então vamos ver aqui o que é a poligonação, né? É um dos métodos mais empregados para a determinação de coordenadas de pontos em topografia, principalmente para a definição de pontos de apoio planimétrico. Eu só lembrei de uma coisa que nós fizemos também lá. Daí nós transformamos em coordenadas, né, o levantamento, os pontos, transformamos em coordenadas x, y, e depois, através do método de Gauss, nós calculamos a área do terreno, né? Então, foi realmente um levantamento planimétrico completo mesmo. Teve dia que os alunos saíram 11 horas, né? Demoraram mais tarde, mas tinha que entregar, e é uma coisa, uma atividade prática, ela sempre dá uma satisfação melhor, maior, né? De ver o resultado. Então, o que é a poligonal? Poligonal, pessoal, se alguém quiser falar alguma coisa aí, fica à vontade, tá? Deixa eu só mostrar a vocês aí que eu não estou vendo vocês. Tá? Apareceu. Uma poligonal, né, uma série de linhas. Série de linhas. De vez em quando dá uns pau aqui. É uma série de linhas consecutivas para as quais são conhecidos os comprimentos e as direções.
obtidos através da medição de campo, né? Medições do campo. Nosso caso, o nosso instrumento é o teodolito, né? Nosso caso aqui é o teodolito. Né? E como é que é essa poligonal? É assim, ó, que vocês já sabem, já vimos, já estão acostumados, né, a ver esses levantamentos, né? Aqui você vê que é uma poligonação, né, que a gente caminha pelos pontos, né, e faz a medição do ângulo externo, né? E aqui é uma outra poligonação que a gente faz a medição pelo ângulo interno. Você nota que aqui que o nosso sentido do caminhamento, ó, nosso sentido do caminhamento foi o sentido horário, né? Então, nós caminhamos aí no sentido horário, percorrendo o nosso terreno, né? Nossa área de levantamento. Mais para frente eu vou falar... Alô? Acabou. Tá? Aí nós temos os dois sentidos, aí vamos em frente. Tá? Então, quando você levanta as poligonais, né, a poligonação, a NBR 13, né, 336, né, ela classifica como poligonal principal, né, secundária e auxiliar. Né? O que é isso? Né? E auxiliar, né? É quando você precisa de um outro ponto, porque por algum problema, por algum acidente natural, por exemplo, a presença de uma rocha ou a presença de árvores, você não enxerga. Eu vou desenhar aqui, ó. Você não enxerga o outro ponto, né? Você vai fazer o levantamento desse terreno. De repente, você está aqui, ó, com o teodolito, você não consegue enxergar lá, porque de repente tem uma rocha aqui. Então, você faz o auxílio de outros pontos auxiliares até chegar naquele ponto do terreno, né? Por isso que existem as poligonais secundárias, né? E as auxiliares, né? Certo? Né? Deu para... Aí dentro das... Né? Ali nós falamos das linhas, né? Essas linhas poligonais. E agora nós temos os tipos de poligonais. Por exemplo, obviamente, né? Essa é a fechada. Por quê? Porque ela começa nesse ponto, vai indo aqui. Né? Eu estou falando isso porque a teoria, isso é normal, né? Entrevista. E ela termina no ponto onde começou. A poligonal fechada, ela termina aonde teve o início do teu levantamento topográfico, né? E a vantagem dela também é que, como ela é fechada, você consegue verificar os erros de fechamento linear, né? O linear são as distâncias, né? Você consegue depois calcular o erro, né? Minimizar o erro que aconteceu. O erro sempre vai ocorrer. Ele só precisa estar dentro da tolerância da norma, né? Então, você vai calcular os erros lineares e os angulares, né? Aquilo que nós já calculamos a aula passada, tá? E tem a poligonal aberta, né?
é quando você, por exemplo, você precisa saber a localização exata desse ponto aqui, né? Você tem este ponto, e daí você vai fazendo os levantamentos até chegar nas informações sobre esse ponto. Então, essa é a poligonal aberta. E os erros de fechamento, é lógico, não podem ser calculados, né? Você determina as coordenadas, né, desse ponto e não retorna ao ponto inicial. Você só quer aquele lá. Por exemplo, quando você quer delimitar uma fronteira, né? Fronteira não é uma área, né? Fronteira de um estado, a fronteira de uma fazenda, a fronteira de um país, né? Então você vai fazer uma poligonal aberta, né? E você vai determinando os pontos, as coordenadas de cada ponto. E aqui a enquadrada, né? Aí o que é a enquadrada? Você vai enquadrar. Você conhece, por exemplo, as coordenadas desse ponto, desse ponto, desse ponto, deste ponto, e quer obter esse. Então, você vai pelo levantamento caminhando e vai obter aqui, ó, as coordenadas desses dois, a partir de se conhecer outros pontos, né? Agora tem algumas recomendações, né? Ah, o levantamento de campo, né? Como é que você vai começar um levantamento de campo? Ele pode ser iniciado de formas distintas, e isso depende do operador, né? O equipamento, né, o teodolito, ele pode ser estacionado sobre um ponto de coordenadas conhecidas, né? Você vai lá, põe o teodolito em cima do ponto das coordenadas conhecidas, como é o caso daquele que nós fizemos a aula passada, calculamos o erro, como nós vamos fazer hoje o cálculo. Nós não, vocês, né? Estacionados sobre um ponto qualquer, né? E visar em ré em um ponto de coordenadas conhecidas. Você tem ali, você tem um ponto ali qualquer, né? Você tem um ponto aqui de coordenada conhecida. Ah, mas por que você vai fazer? Você é maluco? Porque às vezes não dá para estacionar o teodolito ali. Ou está muito colado numa parede, ou tem uma rocha. Às vezes, aonde é para começar, imagina um terreno em que o ponto inicial do teu terreno é uma parede. Não dá para estacionar o teodolito. Então, você pode estacionar ele num ponto desconhecido, né? E fazer uma visada nele aqui e fazer uma outra lá na frente, né? Ele de ré e ele no próximo ponto 2 aqui, certo? É isso, na prática, a gente praticando no campo, haja talvez um conhecimento, um entendimento, né? Outra forma de começar também, né? Estacionar sobre um ponto de conhecimento, né? Você estaciona sobre um ponto de coordenada conhecida, um ponto que você já conhece a localização dele, e visar em ré, quando visar em ré, vocês se lembram, né? Visar em ré, né? Você tem aqui, ó, você está com o teodolito aqui. Visar em ré é olhar esse para trás e depois girar o teodolito para esse aqui, que é o próximo ponto. Deixa eu mudar a caneta. Aqui você tem o ponto 0, né? Aqui o 1 e o 2. Você está aqui.
Visar em ré é mirar o teodolito para o ponto anterior e depois girar o teodolito mirando no ponto próximo, no próximo ponto, né? Então, aqui é visada em ré, aqui é visada em vante. E aqui é o ângulo alfa que você mediu. Então, tem essas várias formas. Nós vamos ver uma aqui, que é a mais tradicional, né? Vou apagar aqui que está. A outra forma também você atribui, você vai começar um levantamento, né? Estou desenhando aqui, ó, vou desenhar aqui embaixo. Você vai lá, atribui esse daqui, ó, ao inicial, o 0. Ah, vou atribuir 100, 100. E daí você fez tudo referenciado a esse 100, 100, que você colocou uma medida arbitrária. Isso a gente faz muito, e eu vou falar daqui a pouco, porque tem que fazer, né? Que dá para fazer também. E daí você leva para o escritório, né? Pega um sistema geodésico de referência, né? Pega o sistema e lança o teu terreno em cima daquela posição, né? Você referencia o teu... É a mesma coisa que você recorta, por exemplo, a projeção da casa no terreno, recorta num papel, depois pega um terreno, né? Pega uma folha e posiciona ela conforme os limites do vizinho, né? Conforme os limites dos muros do vizinho. Você fez o quê? Você pegou uma projeção, uma vista superior da residência em escala e posicionou em escala no teu terreno. É a mesma coisa que fazer esse sistema aí de coordenadas arbitrárias. Aqui, ó. Agora tem algumas recommendations aqui, né? Algumas recomendações. Vamos ver aqui se está alguém querendo entrar. Estamos em 30 alunos, né? Legal. Ó, em levantamentos de poligonal, né? É importante, pessoal, que os pontos sejam visíveis entre si, né? Que você é o ideal que você avista todos os pontos que você vai fazer a leitura. E normalmente, né, o que o pessoal faz? Eles colocam aqueles marcos, né? Ou aqueles piquetes, ou os marcos que você vê em obra por aí, cravado no chão. E já o marco, o cara depois vai lá com a mira, coloca em cima daquele marco lá, né? Tudo aquilo lá é topografia, né? Que sejam fáceis de serem encontrados, né? E possam ser mantidos, conservados, né? Da mesma forma, seguem os estaqueamentos, né? Aquelas estaquinhas que você coloca para marcar os pontos que você leu. Então, a poligonal deve ter o mínimo possível de vértices, deve-se evitar lados com distâncias curtas para minimizar o erro de centragem. Minimizar as distâncias curtas, né? Então, isso nós fizemos na aula passada, né? A diferença
a diferença entre os valores medidos e os valores calculados, né? Você lembra da soma dos ângulos externos de um polígono, né? Que são os ângulos calculados. Indicam os erros de fechamento angular e linear. E nós vamos, daqui a pouco, apresentar para vocês aí, porque eu vou querer fazer esse trabalho mesmo, lá na escola, tá? Assim que voltar, é só isso daí. Se estes erros forem menores, né, que os previstos nas normas de levantamento topográfico, eles devem ser compensados nos valores medidos, né? Nós até compensamos, nós fizemos a compensação. Então, se deu erro, né? Que bom, deu erro, mas tá dentro da norma, né? Deu erro, mas está dentro da norma? Não. Deu erro, está dentro da norma, então você tem que compensar esse erro, né? Você tem que corrigir o erro da sua leitura. Com esses erros, deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. Com esses erros que você obteve, a leitura sempre vai ter erro, né? Se estiver dentro das normas e for admissível esse erro, você vai compensar o erro, né? Não é que você vai ignorar o erro porque está dentro da norma. Você vai ter que ver esse erro e compensar esse erro, corrigir essa diferença de leitura com a realidade. Você vai ter que corrigir, tá? Agora, se o erro estiver fora do admissível pela norma, não é que você vai compensar, você vai ter que fazer, deverá ser refeito. Então, no nosso trabalho, ele vai ser refeito até que os erros sejam inferiores à tolerância. Né? E lá vocês também, lá no estacionamento lá. Se der fora, vai fazer até ficar dentro. Por isso tem que fazer com todo o cuidado possível. Aqui está a correção de erro angular, né? Que nós vimos a aula passada, né? E aqui está na apostila de vocês também. Aqui a somatória dos erros medidos, né? E o número de estações. E aqui está a tolerância, tem que estar dentro disso daqui, ó, né? Que aqui é uma característica do... Aqui é uma característica do teodolito, certo? Então, esse erro angular nós já sabemos fazer. E aqui nós vamos começar a fazer o cálculo de azimuth. Nossa, está indo rápido demais, hein? Estou falando demais. Aqui nós vamos fazer o cálculo de azimuth, dos azimuths das poligonais. Por quê? Pô, já tem o ângulo, por que eu vou calcular o azimuth? Porque é mais fácil, vocês vão ver, fazer cálculos com o azimuth do que com os ângulos de leitura, né? Principalmente na hora de achar as coordenadas, né? Então, na aula passada, o que eu dei para vocês, né? Eu apresentei para vocês aqui. Você tinha esse ponto aqui.
lembrando que o azimuth é o ângulo no sentido horário, né, com relação ao norte. Tá? É o ângulo no sentido horário com relação ao norte. Tá? O azimuth, né? Azimuth é sempre com relação ao norte, magnético ou geográfico. Então vamos lá. Então foi dado. Então você vem aqui, ó. Esse é o ângulo. Então nessa linha aqui, ó, vai estar o teu próximo ponto. Você calculou a distância, está aqui, ó. Né? E daí você estacionou o teodolito aqui, ó. Você vai estacionar o teodolito aqui, em P1, né? Porque você já identificou onde é o P1. Você pegou o azimuth aqui, achou, colocou o teodolito na direção norte. O azimuth é sempre no sentido horário, partindo do norte. Você jogou o teodolito no ângulo do azimuth de origem, né? No OPP aqui, né? Origem, ponto de partida. E daí tem a distância, você achou o ponto P1 aqui. Daí você quer determinar o ponto P2. O que você vai fazer? Vai fazer uma leitura ré, né? Você vai mirar de novo aqui no OPP e girar o teodolito até mirar no P2. Esse é o ângulo alfa. Né? Esse é o ângulo alfa. Aí você determinou o ângulo alfa aqui. E como agora eu vou transformar esse ângulo alfa em azimuth? Ó, o azimuth não é sempre com relação ao norte, ó. Como é que você vai transformar, falando de uma forma mais clara? Você vai transformar a direção 1, 2, que é essa direção aqui, ó, né? A direção P1, P2, em azimuth, tendo esse ângulo alfa. O azimuth não é com relação a norte, então você vai pôr o norte aqui, ó. O norte é igual àquele inicial lá, ó. A direção é a mesma. Então você quer determinar aqui, ó, essa linha aqui. Você quer determinar este ângulo aqui, ó, com o norte aqui, que é esse daqui. Então você quer determinar qual ângulo, pessoal? Ó, da linha com o norte. Você quer determinar esse ângulo aqui, ó. Sabendo esse daqui, sabendo o alfa. Tá? Sabendo o alfa. Como é que você vai fazer? Ó? Você sabe que esse azimuth aqui, ó, você prolonga essa reta, ó, você prolonga aqui. Então você sabe que, com relação ao norte, esse azimuth é igual a esse aqui. Então você tem esse daqui. Esse você conhece. Né? Certo. Esse você conhece. E esse ângulo aqui, pessoal, ó. Esse aqui, ó.
Você sabe o quê? Ó, que daqui, ó, daqui até aqui é 180 graus, né? E aqui, esse que sobrou é quanto? Ó, é 180, é o alfa, que é tudo, menos 180. Né? Então, esse ângulo aqui, ó, é o alfa, que é tudo isso daqui, ó, que é o alfa aqui, né? Menos 180, que é esse aqui. Menos o 180, que é esse ângulo aqui, ó. Então, esse que sobrou é alfa menos 180. Se eu pegar esse alfa mais 100, alfa menos 180 e somar com o azimuth do início, ó qual eu vou obter aqui, engenheiro. O azimuth que eu quero aqui. Ó, se eu somar esse aqui, ó, mais esse aqui, eu obtenho o azimuth do 1, 2, do 1, 2, certo? Então, a nossa fórmula vai ser exatamente essa daqui, ó. Né? Você nota. Então, vou limpar ali a área, né? Vou limpar a área. Então, vamos lá. Ó, o azimuth que nós queremos é esse daqui, ó. Ele que é esse daqui, ó. Então, qual vai ser o valor dele? Vai ser o azimuth inicial, que é esse daqui, mais esse outro ângulo aqui, que é esse aqui. Tranquilo? Qual que é a fórmula geral do azimuth? Ó, o azimuth do ponto I para o ponto I mais 1, por exemplo, o azimuth de 1 I mais 1 seria 2. Vai ser igual o azimuth do ponto I menos 1, I menos 1 é o anterior, ficaria 1 menos 1, 0. É o azimuth da direção 0, 1, né? Mais o ângulo alfa de 1 menos 180 graus. Então, essa é a equação genérica do azimuth. Ó. O azimuth de 1, 2. Qual que é 1, 2? É esse aqui, ó. Não, desculpa. O azimuth de 1, 2 seria esse aqui, ó, que nós queremos. Ó, de 1, 2. É igual ao azimuth de 0, 1, que é o anterior, ó. O anterior é o para cá. É o ré. É esse azimuth aqui, mais o ângulo que você mediu com o teodolito, menos 180 graus. Vou fazer um cálculo aqui para vocês. Aqui, ó. Vocês vão fazer esse trabalho aqui para mim, valendo 9, valendo 500. Que fala o seguinte, ó. Dá para observar aí? Então, foi dado que o azimuth de 0 para o ponto 1, ó, fazer em vermelho, ó, o azimuth de 0 para o ponto 1, isso é um dado, é uma informação.
precisa ter uma informação sempre, né? Precisa ter um ponto de origem, ponto de partida sempre. Então, ele deu que esse azimuth aqui, ó, desse ponto, é 30 graus, 10 minutos e 15 segundos. Então, ele quer que você faça qual vai ser o azimuth da direção 1, 2, né? Porque, ó, 1, direção 1, 2. Porque o que ele deu é a direção 0, 1. Então, ele quer saber qual é o ângulo que essa direção 1, 2 forma com relação ao norte. Que aqui, sempre a gente procura deixar para cima o norte, né? Ó, ele quer saber aí, né? Sabendo que o azimuth anterior é esse aqui. Vamos aplicar aquela fórmula. Ó, a fórmula genérica não é essa aqui, ó. Ele não está querendo saber de 1 para 2, então vai ser o nosso azimuth, né? Vai ser de 1 para 2. Eu vou apagar isso, né? Eu vou fazer tudo de novo. Também, né? Farei tudo novamente. Aqui vou escrever em azul, né? Para diferenciar. Então vamos lá. Então eu quero saber, eu estou no ponto 1, né? Eu estou no ponto 1. Eu estou no ponto 1, certo? Então, o meu I vai ser o 1. Então, eu vou substituir o I aqui. Ó. Então, eu vou achar o azimuth da direção 1, 1 mais 1, 2, vai ser igual o azimuth de I, 1 menos 1, 0, o I é 1, mais o ângulo alfa 1, menos 180 graus. Então, vamos achar agora esses ângulos aí. O que é o azimuth 1, 2? É esse daqui que eu quero. É esse aqui. Com relação ao norte, né? Tô vendo, então, eu estou vendo essa direção aqui, ó. A direção 1, 2. Então, eu vou querer saber quanto vai dar esse azimuth aí, conhecendo o anterior. Vai ser igual. O azimuth 0,1. Ele foi dado aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, 30 graus, 10 minutos e 15 segundos. Certo? Mais o alfa 1, que você leu lá no teodolito. Externo. Quanto deu o alfa 1? É esse aqui, ó. Quanto deu? 210, está aqui, ó, pessoal. O alfa 1 está aqui, ó. É aqui, ó. Você está fazendo agora no escritório os dados que você obteve no campo. Né? No campo, você só pode fazer levantamento, não dá para fazer cálculo, fica maluco. Mais 210 graus, 15 minutos e 13 segundos. Menos 180 graus. Então, fazendo essa conta na calculadora, vou fazer novamente, né? 30
É só clicar aquelas bolinhas lá, pessoal. Na hora que for colocar o 180, não esqueçam que tem que colocar os zeros também nos minutos e segundos, tá? Então, na minha calculadora aqui, deu 60 graus, 25 minutos e 28 segundos. Esse é o azimuth, né? Esse é o azimuth da direção 1, 2. Então, você já sabe esse azimuth, né? Você já sabe esse azimuth aqui. Oh, caramba. Você já sabe esse azimuth, né? Deixa eu dar uma limpada aqui no desenho. Então, você acabou de descobrir esse azimuth aqui, ó, na direção norte, o ângulo, que deu 60 graus. Então, aqui vai dar, ó, 60 graus, 25 minutos e 28 segundos. Agora, vocês vão fazer os outros, ó. Vocês vão fazer os demais, os azimuths aqui, de 4 pontos. Vai fazer em casa. Porque agora, para saber, nós achamos agora o azimuth nessa direção aqui. Agora você tem que saber esse daqui. Só que o I vale quanto aqui? Você vai estar aqui, ó. Para o próximo, o I vai valer 2, porque você vai estar na estaca 2. Né? Você vai estar onde, né? Ali na estaca 2, então o I vai valer 2. Então o próximo vai ser azimuth de 2 na direção 3 é igual a azimuth de 1 na direção 2 mais o ângulo de 2 menos 180. Fazer com calma, isso aqui tem que ter calma. Né? Tem que ter, pedir uns 5 minutos para os filhos, né? Tal, para quem tiver. Tal. E aí, então, eu vou acabando a aula, eu já vou postar aqui hoje esse trabalho para vocês continuarem esse trabalho de entrega aí. Tá? E vamos agora continuar vendo aqui os azimuths, né? E vamos ver agora, o trabalho está aí, vou postar ele, né? O cálculo das coordenadas, né? De cada daqueles pontos, você vai calcular as coordenadas. É como se você tivesse, pessoal, eu vou voltar lá no OneDrive. OneDrive não. No OneNote, ó. É como você tivesse, ó. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Se tivesse aqui, ó, X e Y, né? É como você tivesse aqui, ó, os pontos, ó, o OPP, o 1, o 2, o 3 e o 4, por exemplo. Né? Se tivesse essas poligonais aí. Ai, cara. Como se eu tivesse essa poligonal aqui, ó. Né? E daí você fosse calcular, determinar o x e o y de cada um. Ó, aqui é o x0,
y0. Aqui é o x1, y1, x1. E assim por diante. Entenderam o que é aquele cálculo lá? É achar, determinar as coordenadas no plano cartesiano de cada ponto do terreno. Então, vamos lá. Pronto. Então, é dado pela seguinte fórmula, né? Ó. Aqui, voltei. Voltei no planeta. Então, o xi vai ser aqui, ó. Você vai calcular aqui, ó. Por isso que o transforma em azimuth. Porque com azimuth dá para fazer essa transformação. Com aquele ângulo alfa só, ele é importante, né? Mas só com ele você não consegue fazer essa transformação. Então, para cada ponto X lá, você vai achar, para cada ponto da estaca lá, do posicionamento dos seus pontaletes lá na obra, você vai achar um X correspondente no eixo coordenado, tá? Então, é o seno do azimuth, né? Por exemplo, vamos fazer aqui, ó. Se você tivesse sobre a estaca I igual a 1. Então, vai ser o quê? O x1 vai ser igual a I menos 1, 0, né? A posição do ponto anterior, mais a distância de 0 até 1 vezes o seno do azimuth do ângulo de 0 até o 1. Para o y igual, aqui, ó, na estaca 1, no pontalete 1, na marcação 1, o y1 vai ser igual I menos 1, 0, o y do ponto anterior, mais a distância até chegar nesse ponto, né, do 0 a 1, do 0 a 1, sempre do anterior, sempre do ré, do 0 a 1, vezes o cosseno do azimuth do ângulo 0 até o 1. Vai fazer, por isso que tem que montar tabela, né? Montar umas tabelas bem caprichadas aí. E fazer um por um isso aqui. Mas naquele trabalho, primeiro, pessoal, eu quero que ache primeiro o azimuth, tá? Né? Aqui é a explicação que eu dei, né? Aqui é exatamente aquela explicação que eu passei. Aqui está indicando, né, a nomenclatura de cada um deles, né? Em cada um deles, que é a mesma coisa. Aí não tem. E aí, como é que calcula o erro linear, né? Como é que a gente calcula o erro de fechamento linear? É quando? O que vai acontecer? Você não tem as coordenadas iniciais, né? Você tem as coordenadas iniciais do ponto origem desse ponto aqui, ó. Desse ponto aqui.
Você tem a coordenada inicial dele. Né? E daí você vai determinar. Quando você caminhar, ó, fazendo aqueles cálculos de seno, cosseno, você vai chegar num ponto que não vai coincidir com a origem. Né? Na hora que você vai fazendo o x de 1, o x1, o x2, o x3 e vai marcando, você vai perceber que não vai chegar na origem. Essa diferença aqui, ó, é justamente os erros que ocorreram de leitura. O erro planimétrico. Né? Aquele outro erro que nós fizemos na aula passada é o erro angular, das leituras dos ângulos. Esse é da leitura das distâncias, né? Que é o cálculo de erro linear. Ó. Então, você vai ter que resolver isso daí. Você vai ter que calcular se esse erro é aceitável, né? Em cima de uma tabela de precisão, né? Inclusive a norma ABNT ela define qual é a precisão que vai ter o seu levantamento. O de alta precisão, o de baixa precisão. Né? Então, aqui, ó, pessoal, você. Desculpa. Opa, aqui. Então, você vai ter o ponto aqui, ó, que você chegou no seu cálculo XY das coordenadas e vai ter aquele também que é original, que é o fornecido original. Então, o EX, ó, é o X do calculado, né? É o X do calculado menos o X de fornecido. Vai dar esse EX aqui, ó. Tá aqui, ó. Essa caneta é muito clara, eu não estou enxergando. Aqui, agora dá para ver. O EX é esse daqui, ó. É o X que você calculou, né? Que na hora que você fechou o ciclo do polígono, menos o X que foi dado para você. Vai ser o EX. O EY é a mesma coisa. É o Y do ponto de partida, né? O OPP pode se falar ponto de partida. Do ponto de partida da sua poligonação, que você calculou, menos aquela inicialmente estabelecida. E daí o erro planimétrico vai ser esse daqui, ó. EX ao quadrado mais EY ao quadrado. Né? E daí você vai calcular o Z, que é uma razão, né? Você vai ver que é uma razão. Entre o quê? Entre a somatória de todas as distâncias da poligonal, você vai somar todas as distâncias lineares, né? Tem lá essas distâncias aqui, né? Você vai somar todas as distâncias, D1, D2, somar e colocar aqui. E dividir pelo erro planimétrico. Você vai achar essa proporção. Daí você vai determinar a tolerância de erro planimétrico, que é 1 sobre aquele Z que você calculou. Tá? Então, primeiro passo, ó,
é achar, vou começar agora grifando. Primeiro passo é achar o EX e o EY, o EX e o EY, né? Através dessas duas fórmulas aqui. Ó. Achando o EX e o EY, você vai lá e calcula o EP, através dessa fórmula aqui. Achando o EP, você vai calcular o Z. O que é o Z? É a somatória de todas as medidas que você calculou no campo com o teodolito, dividido pelo EP, que é esse daqui. Daí você vai pegar o EZ, fazer 1 sobre EZ. Esse 1 sobre EZ é a tolerância do erro planimétrico, que você vai perceber que é uma razão, né? Que daí você vai comparar com isso daqui. Né? Se aquela tua razão, né? se der 1, né? sobre 500, ele só é admissível se você for contratado para fazer um levantamento com precisão baixa. Tá? Se tiver dado 1 para 6.000, 1 para 6.000, ele é admissível para esses 3 itens, para precisão baixa, precisão regular e precisão média. Se você foi contratado para fazer uma precisão boa, ele já não dá. Ele já está fora. Você vai ter que repetir a sua medição. É assim que funciona. Professor, essa tabela da onde que é? Oi? Essa tabela é fornecida na BNT? É, fornecida. É. Lá tem Ah, os tipos de contratações, tá? tá. Aí, pessoal, o que você viu ali até agora? Ali você só identificou se você vai ter que refazer ou não. Né? Ali você só percebeu isso. Poxa, está dentro. Ah, está dentro do admissível? Tá. Então você vai ter que corrigir com aquele erro que você calculou. Né? Então agora você vai fazer a correção do erro linear. Professor, dá para voltar na outra tabela, naquela das fórmulas? Das fórmulas. Essa aqui? Uma anterior dessa. Isso, lá em cima, tira só uma dúvida para mim. O XOPT com C, ele é o que foi medido, é isso? Menos o que foi dado? Mas qual? Não é nessa que vocês estão vendo, então. Não, é na próxima. Aqui, essa, né? Deixa eu apagar tudo aqui. Perfeito, é isso mesmo. Uhum. Lá em Aqui é cima, o que foi calculado. Ó. E aqui é o original que foi dado. beleza, professor. Aí Beleza? lá embaixo, no Z, o S e o D, eles são o que mesmo? Aqui é SD, né? É a somatória que está aqui, ó, de todas as distâncias da poligonal, das laterais da poligonal. Beleza, você vai pegar o Ó. comprimento dele e vai colocar aí nas duas. Que é aquilo que você mediu no teodolito, tá? Beleza, fechou. Vamos lá.
Então, e agora a gente vai fazer o quê? A correção do erro linear. Então, aqui é o que ele estava já falando, que a gente falou, né? Se o erro planimétrico for menor que a tolerância, deve-se fazer a distribuição do erro na poligonal. Quanto maior a distância, maior a correção. Na fórmula, sai automático essa proporção aí, tá? Para isso, são aplicadas as correções para as coordenadas x e para y, como mostram as seguintes equações. E o que é cada um? Vamos lá. Por exemplo, se você vai pegar, você está no ponto I, igual a 1. Né? Então, a correção da coordenada 1 vai ser igual ao erro em x, né, que foi calculado aqui. Vamos lá. Aqui. Ó. Aqui. Vezes a distância parcial em 0 e 1, né? Então, 1 vai ser, por exemplo, se o i igual a 1, vai ser a distância entre 0 e 1. Né? Dividido pela somatória de todas as distâncias. Esse é o erro que você vai fazer na coordenada x1. Tá? Não vai ser distribuído homogeneamente, de uma forma linear. Não, é que você vai corrigir cada uma em função da sua proporção, dela estar medindo um comprimento maior ou menor. Né? Então, essa correção, essa só não precisa saber decorar, é só entender elas, né? Elas são tranquilas na hora de aplicar. E a correção em Y vai ser aquela correção em Y, né? Vezes a distância que sai do ponto Ré até aquele que você está, dividido pela somatória de todas as distâncias. Isso, né, é a correção, certo? Isso é a correção que você vai fazer para cada uma. Porque daí, para corrigir, você vai aplicar só naquela fórmula, você vai pegar o x i, né, e somar a correção, cada respectiva correção, certo? E seguindo, né? Você vai corrigindo, soma o ângulo e põe a correção. Tá? É na sequência. Vai amarrando uma correção na outra, né? Tá vendo aqui, ó? É o x anterior corrigido mais o atual vezes o valor calculado. Tá? Mais ainda a correção. A correção para essa. Para essa daqui, ó. Que você calculou aqui. Tá?
Ah, acabou? Acabou. Caramba. Acabou. Viu? Só mais um pedido. Espera aí, deixa eu... Então, nessa etapa, nós vimos a poligonação, né? E nós usamos o quê? Uma poligonal fechada. Certo? Nós usamos uma poligonal fechada. Fizemos os levantamentos, né? Fizemos os levantamentos com o teodolito no campo. O que nós obtivemos no campo? Os ângulos externos, né, da nossa poligonal e calculamos as distâncias. Daí nós fizemos o quê? A correção, né? Fizemos a verificação. Né? Fizemos a verificação angular, do erro angular. Né? Fizemos, né, daí a transformação em coordenadas, né? E fizemos a verificação, né, do erro linear. E calculamos as coordenadas corrigidas. Aqui no ângulo externo, que é o nosso trabalho, eu deixei aqui por último, vou escrever até em vermelho. Aqui nós fizemos a transformação. Cadê? Sumiu a minha caneta. Nós fizemos aqui, pessoal, nós transformamos os ângulos em azimute. Né? Que é o nosso trabalho, é fazer essa transformação em azimutes, né? Nós temos que entregar. Né? E em cima dessas coordenadas corrigidas, o que nós podemos fazer agora, pessoal? Nós vamos calcular a área. A área do imóvel. Por isso que faz tudo isso. Primeiro, para você localizar, né? Se for murar, se for um terreno aberto, né? Para você localizar o imóvel. Se não tiver vizinho murado, nada, né? E depois você vai determinar fazer a poligonal, com o teodolito no campo, vai levantar, tirar as medidas. Em cima das medidas, você verifica a correção, a verificação angular, né?
ver se as medidas estão dentro dos erros que as normas prescrevem, né? Determinam. Daí você, em cima desses ângulos e das medidas, você vai transformar em coordenadas XY. Em cima das coordenadas XY, você vai ver o erro linear, que é aquele caso lá, se, quando você fez o polígono, se pelas coordenadas você vai chegar perto da tua origem. Né? Se o teu OPP calculado vai ser muito longe da tua origem. Se ele for muito longe e não estiver com precisão definida pelo padrão do trabalho, você vai ter que refazer. Se tiver dentro, você vai corrigir. Você vai fazer a correção linear, né? Primeiro ver os erros, né? E depois fazer a correção. E em cima das coordenadas corrigidas do levantamento perfeito, através da fórmula de Gauss, a gente consegue determinar essa área aqui. É rápido, né? Foi uma aula, né, rápida. Mas com calma dá para fazer. Então, eu gostaria que, não para dia 11, porque dia 11 eu coloquei aquele, calcular o rumo, né, e os azimuts para aquelas estações de celular. Né? E aí eu vou postar hoje, esse daqui fica para o dia 18. Tá? A entrega desse eu vou postar agora, que é aqueles cálculos de transformar o ângulo que você mediu no teodolito em azimuth. Porque você viu que você sabendo o azimuth, você consegue achar facilmente as coordenadas do teu terreno, dos polígonos do teu terreno. Alguém quer falar alguma coisa? Posso parar a gravação, então? E eu continuo aqui online. Para mim, tranquilo, professor. Tranquilo. Professor,